Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá amigos da Web TV São Caetano, muito bom estar com vocês. Estamos de volta aqui no nosso encontro semanal Café com Fatos. Notícia, prestação de serviços, informação, repercutindo aquilo que interessa diretamente à vida de quem está na região do ABC. Grande abraço a você que está em qualquer parte do mundo. A internet não tem fronteiras. Para você que nos acompanha aqui pela Web TV São Caetano, o Café com Fatos ao vivo, sempre às quintas às 7 da noite e a qualquer momento durante a nossa programação. Vamos tratar aqui de temas do nosso dia a dia, aguardando também a sua participação. Respirando fundo, depois do feriado de 9 de julho, estamos de volta e depois do 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Temos que ter força, coragem para tocar a vida em frente, né? Então vamos comentar aqui os fatos mais importantes. Participe, mande a sua pergunta, a sua crítica, a sua reclamação, a sua sugestão, usando os canais que nós colocamos à disposição aqui no portal, também pelo Twitter e pelo Facebook. Estamos presentes nas redes sociais. Comigo e com o Leandro Amaral. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo bem, Anderson Afonso, nossos amigos da Web TV São Caetano. Mais uma vez um prazer estar aqui. Toda quinta-feira a gente bate ponto, 7 horas da noite, a gente está aqui já ao vivo, sempre a postos, para falar dos principais temas da região. E claro, nessa noite nós vamos falar de números, mas pode ficar tranquilo, já te asseguro, você que está com a cabeça inchada, assim como eu, assim como o Anderson, não vamos falar de números que lembram o 7-1 do jogo Brasil e Alemanha. Longe, não vamos falar do Filipão, não vamos falar de Neymar, de Fred, não. Nós vamos falar de números, mas do que envolve o cenário eleitoral. A gente tem dito aqui no Café com Fatos que a gente está na contagem regressiva para a eleição do próximo dia 5 de outubro. É isso mesmo. No dia 5 você vai votar para deputado estadual, deputado federal, senador da República, governador e presidente. E aqui de uma forma modesta, dentro do nosso espaço aqui, que mais uma vez a gente agradece a toda a direção da Web TV São Caetano, o Café com Fatos vai procurar contribuir, não só apresentando as propostas dos candidatos, independentemente do partido, mas também daqueles ingredientes que integram aí o cenário eleitoral. E um desses ingredientes, né, Anderson, o mundo dos números é o mundo das pesquisas. Isso, as pesquisas eleitorais, por isso nós vamos hoje trazer aqui para tomar um café conosco Marcos Soares, que é sociólogo, é pesquisador e tem uma larga experiência na área eleitoral. Vem para cá, Marcos, vem conversar conosco. Por favor, prazer em recebê-lo. Tudo bem, Marcos? Obrigado por ter vindo. Marcos Soares, boa noite. O único defeito do Marcos Soares, eu falei que não ia falar de futebol, mas rapidamente, é que é São Paulino, viu? Mas como o programa é democrático, os apresentadores corintianos também recebem o São Paulino Marcos Soares. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Que esse prazer tá aqui contigo. Bom, Marcos, a gente falou... Copa do Mundo nós não vamos falar diretamente, mas não tem como não falar nesse momento de população, de sentimento, sem falar de Copa do Mundo. Porque tem muita gente aí falando, a Copa do Mundo interfere no voto do eleitor. Os protestos interferem no voto do eleitor. Você, com a tua experiência, como alguém que acompanha há bastante tempo essas movimentações, as chamadas tendências, o que interfere ou não, o que é possível garantir que pode ser decisivo na hora do eleitor decidir o seu voto? Você me pergunta se Copa do Mundo interfere na Copa do Mundo, protestos? Eu diria que não. O efeito de Copa do Mundo, no máximo, tende a ser marginal, né? Se nós observarmos as últimas Copas do Mundo, se a gente olhar de 94 para cá, pelo menos, né, que foi em que o Brasil foi campeão, em 94, o candidato do governo ganhou a eleição. Na Copa seguinte, 98, o Brasil, 94, o Brasil ganhou a Copa e o candidato do governo ganhou a eleição. 98, o Brasil perdeu a Copa e o candidato do governo ganhou a eleição. Foi reeleito Fernando Henrique. Em 2002, o candidato do governo perdeu a eleição e o Brasil ganhou a Copa. Em 2006... O candidato à reeleição, Lula, foi eleito, o Brasil perdeu a Copa. Em 2010, a candidata do governo ganhou a eleição e o Brasil perdeu a Copa. Então,
por esses exemplos já fica claro que a Copa em si, o resultado da Copa, não interfere na decisão do eleitor. É que talvez o que o pessoal fale é pelo fato de ser algo mais próximo, por ser no Brasil, talvez tivesse as pessoas um contato maior com ela, Marcos. Ainda assim, eu penso que o eleitor não vai se pautar a ponto de decidir o seu voto por conta, principalmente por conta do resultado do último jogo. Eu acho que isso, no limite, tende a criar um clima de ressaca moral mesmo, que é o que a gente está vendo, não é? As pessoas, puxa vida, que estavam predispostas para fazer uma festa e no final vão ter que aguentar, que amargurar uma derrota cachapante, enfim, feia, não é? Mas não acho que isso interfira em resultado eleitoral. Bem, meu caro Marcos, queria também apurar com você um pouquinho desse calendário, né? Finalizando a Copa do Mundo, agora no próximo final de semana, a campanha efetivamente pelo calendário eleitoral já começou, né? Mas eu pergunto a você o seguinte, qual a importância da pesquisa feita internamente pelos candidatos? Porque o público que nos acompanha está acostumado a ver pesquisa eleitoral de intenção de voto publicada por jornais, por grandes institutos de pesquisa, como Datafolha, como o Ibope, monitorando como é que está a temperatura eleitoral e a situação da intenção de voto. Mas a gente sabe que a pesquisa é um instrumento fundamental para a tomada de decisão dentro das campanhas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem muita pesquisa feita e que o eleitor não tem conhecimento, mas ela é a chamada pesquisa de consumo interno. Qual é o peso dela para a definição da eleição e para a definição das atitudes que os candidatos tomam ao longo de uma campanha? Olha, a pesquisa ela é feita, você já explicou isso muito bem, ela é feita muito antes do período eleitoral e geralmente ela é feita de maneira contínua, não é? Para orientar tomada de decisão relacionada a ações de comunicação de candidatos e de governos, assim como ela é utilizada para empresas, né, para campanhas de marketing, etc. Na comunicação política ela também é bastante utilizada. E claro, não é apenas as pesquisas que são divulgadas, essa que nós tomamos conhecimento, que saem nos jornais, é uma pequena parcela das pesquisas que são feitas. Legal dizer. É uma pequena parte. E elas também têm a sua utilidade. Tem a utilidade para o eleitor, para saber como os candidatos estão posicionados, qual é a avaliação geral dos governos, etc. Tem utilidade para os candidatos também, que também utilizam aquela informação. Mas, normalmente, as candidaturas, os partidos, fazem pesquisas muito mais amplas do que essas que são divulgadas, né? Porque eles precisam investigar outros fatores para orientar a sua comunicação, que vão além da intenção de voto apenas e da avaliação dos governos. E isso nas pesquisas quantitativas, que são essas que são divulgadas nos jornais. Além delas, existem as pesquisas qualitativas. Né? Explica pra gente como é que funciona. As quantitativas são essas que nós vemos divulgadas nos jornais, nas TVs, que são amostras representativas do universo, que a gente chama. Então, se fazem 2.000 entrevistas no país inteiro, são amostras representativas que são feitas em todas as regiões do país, uma determinada quantidade de homens, de mulheres, faixas etárias, etc., de modo que elas representem a população, o eleitorado como um todo e a gente possa extrapolar o resultado dessas pesquisas para o total da população, para o total do país. Isso são as quantitativas. As qualitativas, elas não têm essa característica de representar a opinião do total da população. Elas são utilizadas para se observar comportamento, digamos. Né? Então, eu não vou perguntar em grupos de discussão de qualitativa, por exemplo, qual é a intenção de voto. Eu vou questionar a respeito dos motivos que levam o sujeito a fazer determinada opção. Né? Então, a quantitativa mede a quantidade de intenção de voto ou de avaliação e a qualitativa mede o motivo daquelas escolhas. Em linha geral. Não dá para dizer qual tem mais importância ou menos importância, porque elas trabalham praticamente em conjunto. Depende do objetivo daquele momento. Uma campanha com uma boa campanha, assim, do ponto de vista profissional, ela feita adequadamente, digamos, ela lança a mão das duas, ao mesmo tempo, se possível.
Marcos, pesquisa ganha eleição? Tem gente que defende que não seja divulgada a pesquisa em determinado período a pesquisa anterior à eleição. Um mês antes da eleição não pode, uma semana antes da eleição não pode. Porque tem aquela tendência de votar em quem está ganhando. Essa é uma boa discussão, que já vem de longe, né? E que não é só do Brasil, né? Estudos já foram feitos a respeito disso. Se o resultado da pesquisa, aquela que é divulgada, se ela influencia o voto do eleitor ou não. Na minha opinião, eu acho que não. Acho que ela não influencia. Veja, o eleitor lança mão de uma série de informações para formar a sua convicção e fazer a sua escolha. O resultado da pesquisa é uma entre muitas informações que ele utiliza para formar a sua opinião. Porque geralmente o povo diz assim, não, no final o pessoal vota é quem está na frente. É isso. Quem está em primeiro, o cara não quer perder o voto. Então ele não quer votar em quem está mal na pesquisa, ele quer votar em quem está bem na pesquisa. Então você considera este um ingrediente, mas não é um ingrediente significativo, não? Não. Posso te dar exemplos para refutar essa tese. Um exemplo recente. Campanha para prefeito de São Paulo 2012. No início da campanha, quem liderava a eleição perdeu a eleição no final. Celso Russomano. Não foi nem para o segundo turno. Não é isso? Isso. E quem venceu a eleição estava em quarto lugar com menos de 10% das intenções de voto. Então isso é só um exemplo. E exemplos iguais a esses são vários. O que significa dizer que se essa tese fosse verdadeira, aquele que sai na frente no início da campanha sempre venceria a eleição. Nós nunca veríamos situações como essa que eu acabei de dizer. Não é isso? Então, essa tese, para mim, ela já foi refutada pela realidade dos fatos. Então, ela não faz sentido. Agora, tem um elemento que precisa ser considerado nessa história de divulgação de pesquisas eleitorais, que não a divulgação em si do resultado, mas sim a maneira como o resultado pode ser apresentado, que também cabe bastante discussão. E aí eu vou de novo lançar mão de um exemplo histórico para a gente conseguir entender. Eleição de 98 para governador em São Paulo. Primeiro turno. Os candidatos estavam tecnicamente empatados naquele momento. Os candidatos eram Mário Covas, Francisco Rossi, Paulo Maluf e Marta Suplicy. Esses eram os candidatos que estavam tecnicamente empatados. 3 dias antes da eleição, no primeiro turno, o Ibope fez uma pesquisa e o Jornal Nacional, o Ibope fez a pesquisa e apresentou os resultados da maneira como eu acabei de descrever. Mário Covas em primeiro e os outros 3 candidatos, Paulo Maluf, Francisco Rossi e Marta Suplicy, tecnicamente empatados. O Instituto de Pesquisa apresentou esse resultado. Só para deixar claro, Marcos, tecnicamente empatados é quando está dentro da margem de erro. Tá. No caso específico, a margem de erro da pesquisa era de 2 pontos. Eu não me lembro dos números dos candidatos. Mas de qualquer forma, muito próximos, né, com uma margem pequena. Eles estavam lá com uma diferença, digamos, de 1 ponto percentual cada um. Portanto, tecnicamente empatados. O Jornal Nacional apresentou aquele resultado afirmando o seguinte: pesquisa Ibope, Mário Covas em primeiro, Francisco Rossi em segundo, Paulo Maluf em terceiro, acho que era isso, e Marta Suplicy em quarto lugar. Apresentou dessa maneira. O resultado da eleição deu, me ajudem, não me lembro, mas eu acho que deu Mário Covas em primeiro, eu acho que deu, não me lembro se foi Francisco Rossi ou Paulo Maluf, eu acho que foi Paulo Maluf em segundo e a Marta em terceiro, muito próximo do Maluf. Com uma diferença de menos de 0, de menos de 1% de diferença. Então, veja, aí cabe uma discussão, mas assim, para mim, eu tenho a impressão de que houve uma influência na decisão do voto, mas não foi a pesquisa que influenciou. Veja, a maneira como se apresentou a pesquisa, então, influencia. A maneira incorreta, no meu ponto de vista, que aquela pesquisa foi apresentada e pode ter influenciado uma parcela do eleitorado, a parcela do eleitorado de Marta Suplicy, por exemplo, que para evitar um confronto entre
entre Francisco Rossi e Paulo Maluf, por exemplo, votou em Mário Covas. Percebe? Exatamente. É o voto útil. Exatamente. Então, a apresentação incorreta daquela pesquisa pode ter desencadeado esse movimento de voto útil numa parcela, ainda que pequena, mas que seria suficiente para levar Marta Suplicy ao segundo turno ao invés de Paulo Maluf. Então, isso é uma discussão assim, dá um debate acadêmica, bom, né? então muita gente bom. isso, mas que é um exemplo. Mas é legal para a gente poder avaliar, para o refletir. telespectador poder prestar atenção. E o Marcos Soares costuma falar muito quando a gente fala de como é que 2.000 pessoas podem responder uma pergunta e representar aí 200 milhões de brasileiros ou os mais de 140 milhões de eleitores que vão às urnas. E ele costuma dar o exemplo do café. Você não precisa experimentar todo o café que está no bule para você saber se a quantidade de açúcar é ideal ou não. Você experimenta um golinho e já dá para saber se precisa ou não de mais açúcar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Marcos vai experimentar nosso café, porque já passou o tempo aqui voando. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta a gente vai falar de tecnologia, falar mais de pesquisa, do cenário desse ano, enfim, muita coisa. Não sai daí, 30 segundinhos, viu? Até já. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Estamos de volta. Eu falei que era rapidinho e aqui, interagindo diretamente Facebook, Twitter, já está aparecendo aqui na nossa tela. Você pode mandar e a gente responde aqui na hora. Como a gente já coloca aqui a questão do Henrique de Santo André. Henrique, obrigado pela participação, viu? Olá, Marcos Soares. Pergunta fácil para você responder. Primeiro, parabeniza a todos do programa, toda a equipe, diz que adora a nossa programação. Anderson, ele nos acompanha desde cedo, viu? Muito bom. Diz que todo dia, às 7 horas da manhã, está ligadinho na Rádio ABC, no Jornal ABC. Legal. Obrigado, Henrique. E pergunta, Marcos, você disse que a Copa não influencia, que protesto não influencia, mas e o Neymar? Se o Neymar apoiar um candidato, ele pode interferir no resultado da eleição? Isso. O Filipão, por exemplo, se quiser... O Filipão hoje, eu acho que afunda, né? Se pode, olha, pode influenciar a opinião de algumas pessoas. Veja, as pessoas são muitos os motivos que levam o sujeito, um eleitor, a optar por esse ou por aquele candidato. O apoio a uma celebridade, digamos, pode ser um desses elementos, um desses ingredientes. O peso de um apoio desse tipo precisaria ser medido para saber até que ponto isso pode interferir em um candidato a ponto de definir uma eleição. Definir uma eleição. Eu tenho a impressão que apoios de celebridade têm perdido, ao longo dos anos, têm perdido o peso que tinham antes. Desde a redemocratização, nós até temos visto menos esse uso de celebridades apoiando candidatos do que se via lá nos anos 80, etc. Isso vem perdendo. A impressão que eu tenho é que o eleitor, na medida em que ele vem se tornando cada vez mais maduro, ele tem feito escolhas mais racionais. Acho que a própria proibição de showmício, por exemplo, tem contribuído para isso, porque Então, você não tem mais aquele avanço, apelo do Há um artista. avanço. Acho que a gente está gerando mais cidadania, né? Eu acho que o eleitor tem mostrado, a cada eleição ele tem dado provas da sua maturidade e que tem feito, as suas escolhas têm sido bastante pragmáticas, eu diria. Então, o eleitor, na hora de fazer a sua escolha, ele tem feito opções, ainda que sejam opções que para ele são opções entre o menos pior, muitas vezes, mas ele sempre vai olhar para aquela escolha em que vai lhe trazer alguma melhora
substantiva na Agora, sua Marcos, vida. na sua avaliação, eu ouvi duas expressões de forma muito reiteradas no ano passado. A história de que o gigante acordou, o gigante agora finalmente despertou, foi para as ruas, foi lá, protestou, no começo com uma pauta clara, depois aquela baderna, até que depois deu origem aos black blocs, enfim, sem pauta definida, meia dúzia de gato pingado vai e consegue fechar a Paulista, perfeito. Aí depois, o gigante voltou a dormir, o gigante adormeceu. Na sua avaliação, o gigante despertou, o gigante adormeceu, a sociedade ela está mais atenta ao que acontece, ela não perdeu a capacidade de se indignar ou não tem como a gente aferir isso? Ou seja, o eleitor evoluiu, o eleitor hoje ele está mais consciente, o eleitor hoje ele não está mais suscetível àquelas pequenas trocas de voto e pensar mais no amplo, pensar mais no coletivo, o eleitor não é mais bobo? Não, o eleitor deixou de ser bobo faz tempo. Enfim... Mais umas 2 horas de conversa, a gente poderia investigar isso um pouco melhor. Vamos pedir. Mas, assim, eu diria assim, as manifestações de junho de 2013, eu acho que, para resumir bastante o que foi aquilo, acho que o recado daquelas manifestações foi que, para resumir bastante, que democracia não é só voto. Eu acho que um aprendizado que ficou daquele movimento. Democracia não é só voto. O que aquelas pessoas estavam dizendo é que a participação precisa ir muito, exatamente, permanente. Precisa ser permanente. Ela não pode ser, o povo não pode ser consultado apenas na hora de votar. É preciso que haja uma participação mais ampla. De que maneira? Nós precisamos descobrir. Né? É o que a reforma política, por exemplo, deveria discutir. Então, eu diria, para resumir bastante, a impressão que eu fiquei de junho de 2013 foi essa. Democracia não é só voto. Nós precisamos ampliar a participação popular e eu diria de maneira urgente. Porque as pessoas estão dizendo isso. Eu quero poder participar mais das decisões políticas e administrativas do país. Então, o gigante acordou e ele continuou acordado. Tanto que ele está acordado que ele não quer só vir a cada 4 anos, ele quer participar. Não dormiu de novo. Claro. Marcos, queria saber um pouquinho de você sobre o grau de precisão de uma pesquisa. Né? Nós comentamos, o Leandro fez a referência no final do bloco anterior, a história da amostra, né? Dos 2.000 eleitores para definir, por exemplo, qual a tendência de voto do país inteiro, né? A metodologia de pesquisa, ela tem avançado, ela tem se modificado? O que determina o grau de precisão maior ou menor de um levantamento, por exemplo? Quais são os elementos que interferem nisso? Olha, ao contrário do que a maioria das pessoas pode pensar, é mais importante a qualidade de uma amostra do que a quantidade, né? Então, só para retomar o raciocínio que o Leandro apresentou. O que é uma amostra, e a analogia que ele fez, está correta. Você não precisa tomar o litro inteiro de café para saber se ele está adoçado ou não, basta um pequeno gole. Basta extrair uma pequena amostra daquele café para saber se ele está adoçado ou não. Então, uma amostra de pesquisa quantitativa é uma pequena parte do todo que represente o todo, não é isso? E ela não precisa ser grande, ela pode ser uma amostra pequena, mas se ela for representativa desse universo, ela vai conseguir apresentar resultados que compreendam a opinião da maioria. Claro, guardada a sua limitação, margem de erro, a margem de segurança, etc. Para ela ser representativa, o que precisa? Aí, enfim, é uma discussão estatística. Existe mais de um método, tá certo? O método mais comum, que é esse que a gente conhece, que são as pesquisas que são divulgadas, é o que a gente chama de amostra por cotas. Então, o universo das pesquisas eleitorais é o universo de eleitores, tá certo? Homens e mulheres a partir de 16 anos. Ok? Vai dividindo por faixa etária, isso. Então então hoje, por exemplo, é alguma coisa entre 51% de mulheres e 49% de homens. Então, do universo total de eleitores brasileiros. Então, a minha amostra, ela precisa ter 51% de mulheres e 49% de homens. O mesmo raciocínio vale para faixas etárias, para faixa de renda, para faixa de religião,
regiões, etc. e tal. Dependendo do que você precisa saber, você vai aplicando essas cotas. É esse controle, digamos, que vai garantir que a sua amostra tenha qualidade. E é essa qualidade que vai dar segurança de que o resultado representa a opinião da maioria. E só pegar o teu gancho, Marcos, e também da pergunta do Anderson e a pergunta do Henrique, novamente, obrigado, viu, Henrique? Ele, na sequência, diz o seguinte, Marcos, porque muito se fala em pesquisa, mas de fato é raro conhecer alguém que já foi entrevistado. Não existiria uma maneira de realmente medir a intenção da população em relação a voto? Porque isso parece tão distante da realidade da população. Mas na verdade a pesquisa, via de regra, se não acerta em cheio, se aproxima muito do resultado final das eleições. Então, as pessoas, a gente precisa ter claro o seguinte, a pesquisa ela tem limites. Ela tem limites técnicos, estatísticos, por isso que existe a margem de erro, a margem de segurança, tá certo? E uma outra coisa que é pouco dita, eu já vou falar especificamente sobre o que ele disse, mas pegando o seu gancho, a gente não pode perder de vista que a pesquisa, ela apresenta o resultado passado. É o que as pessoas pensavam e não o que as pessoas farão no futuro. Até porque, usando o exemplo do café, o café pode esfriar, né? Isso. Você pega o café quente e depois ele esfria. Isso. Então veja, eu faço uma pesquisa 5 dias antes da eleição. Eu pergunto para o eleitor em quem ele vai votar no dia da eleição. Né? Okay. Agora, nesse intervalo de 5 dias, ele pode mudar a sua opinião. Opa! Não é isso? E isso, aliás, tem acontecido cada vez mais. Né? O que tem digamos, criado muito problema para nós. É aquela história, para explicar para as pessoas esse né? Ela te dá um diagnóstico. O que é pesquisa? Uma pesquisa, normalmente a gente faz pesquisas em série para identificar tendências, para onde o eleitor pode ir, né? Para onde pode caminhar a opinião do eleitor. Mas a gente sempre está lidando com prognóstico, com expectativas. No último dia, o sujeito pode mudar de opinião. E a pesquisa boca de urna? A pesquisa boca de urna é outra coisa. A pesquisa boca de urna é feita logo depois que o eleitor votou. Deixou a zona eleitoral. Quem você votou? Quem o senhor votou. Então, quando há erro de pesquisa de boca de urna, aí é erro mesmo. Aí alguma coisa errada aconteceu no processo ali da coleta. Essa tem que ter margem de erro quase zero. Essa não tem. Ainda tem aquela história, Marcos, de esconder o voto. Porque muito se fala, classe média esconde voto, não sei quem. O pessoal esconde o voto? É um dos fenômenos que acontece em eleição, né? E que às vezes você consegue perceber, às vezes você não consegue perceber. Aí é muito mais o feeling, a experiência do pesquisador e do estrategista da campanha que vai conseguir sacar se isso pode acontecer ou não. Mas é um fenômeno que acontece, que é relativamente comum, aliás. Né? Muito bem. Aí, ó. Estou falando que o tempo passa rápido demais. Marcos Soares, se gostou do cafezinho aqui, você que está acostumado com café, está convidado a voltar ao nosso programa aqui. Nós vamos ainda falar muito de eleições. Até porque o processo eleitoral ainda vai longe. Pois né? Exatamente. E até quando, se for o caso, avaliar a pesquisa. O Marcos Soares aqui sempre à disposição. O Marcos Soares que há muito tempo conhece muito bem a região do ABC, Santo André, São Bernardo. Teria inúmeros casos aí para falar aqui da região, mas com certeza vai voltar. E só quero lembrar aqui vocês, viu, amigos? Ó, um bom café com fatos só pode ser aqui e no Café San Martín. A gente já sabe, você já sabe, mas eu vou repetir. Lá você tem bolo, salgado, dá para tomar aquele café que é esse aqui, ó. Você não tem oportunidade de tomar aí, mas olha, é muito bom, viu? Cafezinho no ponto. Venha conhecer o novo espaço aqui em São Caetano. Endereço facinho de chegar, excelente localização, Rua Amazonas 363, loja número 2, bem pertinho aqui da sede da Web TV. Então vai lá tomar um cafezinho e vem aqui dar um abraço, vem aqui nos visitar, bem no centro da região de São Caetano, tá ok? É onde nós vamos saindo daqui. Marcos Soares, obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado, Marcos. Um abração para você, um abraço a todos. A gente volta então na semana que vem no Café com Fatos, repercutindo os assuntos mais importantes, tratando aqui do que interessa a você. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Deus quiser.
Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal.